Segunda-feira, dia 21 de outubro, o Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora, é claro, as principais notícias do dia. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio deu parecer favorável para a soltura dos 5 deputados presos na Operação Furna da Onça da Lava Jato. O projeto será votado amanhã no plenário. Vamos falar também sobre o incêndio, gente, na casa noturna no centro da cidade que deixou 4 bombeiros mortos. Hoje pela manhã ainda era possível ver fumaça no Alto do Sobrado. Quase tudo pronto, hein, para o jogo da volta da semifinal da Libertadores. Hoje foi divulgado o esquema de segurança para a partida entre Flamengo e Grêmio. Tem ainda a beleza das palmeiras no aterro do Flamengo, trazidas da Ásia pelo paisagista Roberto Burle Marx e muito mais. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e, é claro, eu estou te esperando. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj deu parecer favorável à libertação de 5 deputados presos na Operação Lava Jato. O projeto vai ser votado em plenário amanhã. O placar na votação da comissão foi de 5-2 pela soltura dos parlamentares. Mas na saída da reunião, apenas quem votou a favor da manutenção da prisão decidiu falar. O plenário vai decidir por maioria absoluta se aprova ou não. Se aprovar, possivelmente o presidente encaminha um ofício ao presidente do TRF2 e o presidente do TRF2 emite o alvará de soltura. Como o processo corre em segredo de justiça, a reunião da comissão foi fechada. Os parlamentares emitiram um projeto detalhando as condições de uma possível libertação que será votada pela Casa na terça-feira. A votação em plenário será toda feita com base no parecer da CCJ, que também decidiu que, mesmo que sejam soltos, os deputados ficarão impedidos de exercer seus mandatos. Na reunião, a comissão entendeu que o que for aprovado amanhã será estendido a todos os deputados presos nessa ação. São eles: André Correia, do DEM, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Luiz Martins, do PDT, Marcos Abraão, do Avante e Marcos Vinícius Nescau, do PTB. Os parlamentares foram presos na Operação Furna da Onça, que denunciou 29 pessoas, sendo 10 ex- ou atuais deputados estaduais acusados de envolvimento num grande esquema de corrupção dentro da Assembleia Legislativa do Rio. De acordo com a investigação, tudo era financiado pelo ex-governador Sérgio Cabral com recursos da construtora Odebrecht e da FETranspor. Os presos detidos preventivamente desde novembro de 2018 são acusados de lavagem de dinheiro e corrupção. A decisão da Alerj foi uma determinação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que na semana passada deu 24 horas para que o processo se iniciasse na casa, já que o Supremo entende que é uma obrigação da Alerj prevista na Constituição. Hoje de manhã, a área no entorno da casa noturna no centro do Rio, que pegou fogo na semana passada, foi isolada novamente enquanto bombeiros faziam mais um trabalho de rescaldo. O quarto militar que morreu no incêndio foi enterrado neste domingo. Hoje, pouco antes das 8 da manhã, era possível ver fumaça no alto do sobrado de 4 andares, onde funcionava a casa noturna. Os militares passaram toda a manhã fazendo mais um trabalho de rescaldo. A área foi isolada. O incêndio aconteceu na manhã da última sexta-feira. Tudo indica que o fogo teria começado no último pavimento do prédio. As chamas se alastraram rapidamente. 4 bombeiros morreram no combate ao incêndio. O comandante da corporação afirmou que foi aberta uma sindicância para apurar as circunstâncias das mortes. Segundo o laudo preliminar da necrópsia, os militares morreram por asfixia. Este especialista em incêndios acredita que a geografia do espaço possa ter dificultado a saída dos bombeiros do local. Acredito eu que o ar dos equipamentos dos bombeiros tenham acabado, tá? Porque o cálculo não é feito somente sobre a pressão e a vazão, é sim pelo tempo de saída. Os cabos Clerton de Araújo e José Pereira, ambos de 35 anos, foram enterrados no sábado, no cemitério de Sulacap, com honras militares. No mesmo dia, a família do 2º sargento Geraldo Ribeiro também se despedia do militar no cemitério do Caju, na zona portuária. Já o 1º sargento Rafael Magalhães, que teve a morte confirmada na madrugada deste domingo, foi enterrado no fim da tarde de ontem.
Ele estava internado em estado grave no Hospital Central da Corporação, no Rio Comprido, na zona norte do Rio. De acordo com o promotor da casa, eles tiveram há poucas semanas um problema na cozinha, que fica no subsolo do prédio. E desde então, passaram a contar com um bombeiro de plantão. Mas que na última sexta-feira, quando o fogo começou, a casa noturna ainda estava fechada e não havia ninguém no local. Depois desse incidente que teve na cozinha, que foi uma coisa muito pequena, foi tipo um micro-ondas que pegou fogo, a gente conseguiu, preocupado a casa, contratou um bombeiro que ficava aqui de plantão. A gente não sabe exatamente se foi um curto elétrico, tudo está sob perícia. Ainda segundo o promotor, a casa estava com todas as vistorias e alvarás em dia. A Polícia Civil investiga o que pode ter provocado o incêndio. Bombeiros que trabalharam no combate ao incêndio também serão ouvidos. A Delegacia de Roubos e Furtos de Carga está investigando um roubo no aeroporto no Galeão que aconteceu nesse final de semana. Já foi confirmado que os bandidos conseguiram levar aparelhos celulares, relógios que estavam no terminal de cargas da companhia aérea Latam. Os criminosos que entraram com 2 caminhões no terminal de carga foram interceptados pela equipe de segurança do Aeroporto Internacional Tom Jobim, mas mesmo assim conseguiram fugir com pequenos pacotes. Não houve confronto e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil vai ouvir testemunhas que possam ajudar na identificação dos suspeitos e os investigadores acreditam que funcionários estejam envolvidos. A carga levada foi avaliada em cerca de R$300 mil. A seguir, vídeo que circula na internet mostra caminhão frigorífico, gente, sendo saqueado em Acari. Um vídeo que circula pela internet mostra um caminhão frigorífico sendo saqueado. Tudo isso aconteceu nesse final de semana. E quem vai trazer as informações ao vivo é o Alexandre Tortoriello, direto lá da nossa redação. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Natasha. Boa noite a todos. Foi em Acari, na Zona Norte. O caminhão foi roubado na Via Dutra. E aí ele foi bloqueado por causa do sistema de GPS. Só que ele não parou, não. É um sistema que faz com que ele ande a poucos quilômetros, 20 km por hora. E olha aí, as pessoas entrando dentro do caminhão, ele andando aí com uma velocidade pequena, né? As pessoas entrando e levando essas peças enormes de carne, que não é aquele pacotinho de carne que a gente compra no supermercado, né? São as peças que são vendidas a granel justamente para grandes revendedores, para açougue, para o supermercado, como eu falei, para as pessoas poderem comprar as partes menores, né? Isso aconteceu, como eu disse, em Acari. A polícia está investigando esse roubo. O motorista chegou a ser levado para o Complexo da Pedreira, mas o que aconteceu é que os criminosos não se interessaram pela carga. E aí ele foi liberado, mas como o caminhão foi bloqueado por esse sistema de GPS, acabou andando devagarinho e deu essa oportunidade para que as pessoas entrassem e cometessem mais um crime, né? O pessoal roubando aí, saqueando um caminhão frigorífico em Acari, Natasha. Carga perecível, ninguém se interessou, né, Tortoriello? Obrigada. Olha só, gente, você imagina ficar 10 anos numa fila de espera esperando por uma cirurgia. Foi isso que aconteceu com uma aposentada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que colocou essa pessoa, gente, numa fila errada e daí, já são 10 anos de espera. Mesmo com a limitação nas pernas, a dona Lúcia não perde a alegria. E o que ela mais sente falta é de dançar. Adoro um pagode, amo de paixão, amo de paixão. Carnaval, adoro. Em 1998, a aposentada descobriu um problema na articulação dos ossos, da bacia e do fêmur. Desde então, ela precisou passar por cirurgias para a colocação de próteses. Seriam necessárias 2 em cada perna. E tudo correu bem, até o último procedimento. São anos reclamando na ouvidoria, são anos de protocolo, anos de e-mail, anos de busca incessante até lá, mas nada acontece. A única informação que a gente tem é aguarda. E 6 meses se transformaram em 10 anos. E a dificuldade para andar aumentou. Apenas uma prótese custa cerca de R$80 mil. No ano passado, dona Lúcia recebeu uma ligação da equipe médica pedindo que fosse às pressas ao INTO e realizasse uma bateria de exames. Lá, os médicos disseram que houve um erro no sistema e dona Lúcia foi parar no final da fila da cirurgia. Era para ela dar continuidade ao tratamento,
mas acabou no final da lista de espera. Até o momento, a aposentada não recebeu nenhuma previsão de quando vai ser operada. Procurado, o INTO ainda não se pronunciou. Olha, eu também foi um susto. Filha errada? Como assim? Eu esperei esses anos todos e agora filha errada? Não, não acredito. Fiquei decepcionada. Hoje, por que a senhora está emocionada? Assim, o que a senhora achou? Um absurdo, né, gente? O INTO não se pronunciar e a pessoa sofrer da maneira que está sofrendo por 10 anos, né? E olha só, Xana Garcia, filha do bicheiro Maninho, esteve hoje pela manhã no Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. O procedimento foi solicitado pela Delegacia de Homicídios após Xana sofrer uma tentativa de homicídio, é claro, no estacionamento de um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, no dia 8 de setembro. Na semana passada, ela foi ouvida na Polícia Civil e, durante o depoimento, afirmou acreditar que o ex-cunhado, Bernardo Belo, seja o mandante dos disparos. O Bernardo também já prestou depoimento. E a gente vem acompanhando esse caso de perto, mas hoje veio uma má notícia. O tradicional bar The Maze fechou totalmente as portas por conta de uma determinação judicial. Um dos espaços mais emblemáticos do Rio de Janeiro fechou as portas por causa de uma briga entre vizinhos. O dono do The Maze, que fica aqui na comunidade Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio, recebeu nesta segunda-feira um oficial de justiça com uma ordem de despejo. No final do mês passado, o proprietário foi notificado devido a um laudo da Defesa Civil, onde concluía que o imóvel é irregular e apresenta instabilidade. Entretanto, de acordo com o inglês Bob Nadkarni, de 76 anos, o local não apresenta problema algum. Tem 4, 5 laudos da própria Defesa Civil que diz que não existe nenhuma rachadura, nenhuma coisa sinal de dar perigo. O espaço, que funcionava há quase 40 anos, era uma referência do jazz e da boa gastronomia. A arquitetura, projetada como forma de homenagem ao Rio de Janeiro, e a vista também fizeram com que cariocas e turistas procurassem o The Maze. O bar faz parte, inclusive, do roteiro oficial de turismo feito pela Rio Tour. O dono do estabelecimento falou da dor de perder o espaço que ele mesmo construiu quando chegou ao Brasil em 1982. Esse foi meu alvo na vida. Eu pensei, eu podia fazer alguma coisa, pelo menos por um pedacinho dessa cidade que me recebeu com tanto amor. E essa é a casa do Bob. Ele mora ali há mais de 40 anos. Então, você imagina a dor, né? Em nota, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda informou que o estabelecimento foi interditado após reiteradas infrações, já que não tem alvará de licença que permita a atividade de bar com música ao vivo, mas eu lembro, ele faz parte do roteiro da Rio Tour, que também é da própria prefeitura. A seguir tem futebol. Vamos falar de rodada dos cariocas no Campeonato Brasileiro. O governo do estado anunciou um investimento de 15 milhões de reais na segurança pública. Wilson Witzel se reuniu com prefeitos e representantes de 13 municípios da Baixada Fluminense e também de Mangaratiba, na Costa Verde, para lançar o programa Smart Cities. Essas cidades fazem parte do consórcio intermunicipal de segurança pública da Baixada e a verba para o projeto vem do Fundo Especial da Assembleia Legislativa. Entre as propostas estão a construção de um centro de comando e controle que contará com equipamentos e reconhecimento facial, além da identificação de placas de veículos em rodovias. E olha só que boa notícia, alunos do município agora terão a possibilidade de ter aulas de artes marciais aos sábados. 100 escolas já estão cadastradas para ter atividades esse final de semana e a expectativa é alcançar 800 unidades até o fim do ano que vem. Estudantes da rede municipal de ensino passarão a ter aulas de artes marciais aos sábados, a partir do próximo final de semana. De acordo com um decreto assinado nesta segunda-feira pelo prefeito Marcelo Crivella, pelo menos 100 escolas municipais já terão atividades como Muay Thai, capoeira, jiu-jitsu e boxe. O objetivo é chegar a 300 unidades de ensino até o final deste ano e 800 até o final de 2020, segundo a Secretaria Municipal
Estadual de Educação. Pela manhã, o prefeito recebeu no Palácio da Cidade atletas dessas modalidades e grandes nomes como o lutador de MMA Rodrigo Minotauro, Robson Gracie e Mestre Camisa. As aulas farão parte do programa Sábado Carioca, no qual os estudantes têm café da manhã, almoço e reforço escolar. Em vez de a gente subir o morro dando tiro, matando inocente, vamos subir com a capoeira, vamos subir com o jiu-jitsu, vamos subir com as artes marciais. Vamos trazer essa garotada para ser campeão no tatame, pô! Outra atividade anunciada pelo prefeito foi a inauguração da enfermaria do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, voltada para a internação involuntária de usuários de drogas. Esta é a primeira unidade no Rio de Janeiro para este fim e novas unidades já estão nos planos da administração municipal. Nós estamos abrindo, fizemos agora no Rocha Faria, uma enfermaria especial, com psiquiatras, com enfermeiros treinados para atender essas pessoas. E fizemos então a inauguração de hoje e já tínhamos 6 pacientes na enfermaria. Logo, logo vai vir o Souza Guiar e os demais. Já que a gente anunciou falando de esportes, vamos falar agora de futebol. Daqui a pouco o Botafogo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, tentando se afastar aí da zona de rebaixamento. É confronto direto. Botafogo e CSA entram em campo daqui a pouco, às 8 horas, no Engenhão. Valentim está em busca da primeira vitória no comando alvinegro. O Bota está com alerta ligado. Apenas 4 pontos separam o time da zona de rebaixamento. No retorno, o Glorioso só venceu uma vez. Uma vitória hoje em casa pode mudar o clima no vestiário. Ontem o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Bruno Henrique abriu o placar. Gerson, ex-Flu, marcou o segundo. 10 é melhor que 8, isso ninguém duvida. Mas falta muito campeonato, é um campeonato, faltam 11 jogos, o Flamengo vai perder pontos. E o Palmeiras também. Vai ser um final de campeonato muito complicado. Com esse resultado, o Flamengo disparou na liderança do Brasileirão. 10 pontos separam o time do segundo colocado Palmeiras. Agora o rubro-negro vira a chave para o jogo mais importante do ano. Enfrenta o Grêmio quarta-feira no Maracanã. Uma vitória simples ou um empate sem gols leva o Fla à final da Libertadores. Um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. O que a gente quer é fazer o que a gente sempre faz, impor nosso ritmo e tentar vencer o jogo, que é mais importante. O Vasco venceu o Internacional por 1-0 com gol de Marrone. O Cruz Maltino não vencia o Inter no Beira-Rio há 12 anos. Agora, o time de Vanderlei Luxemburgo passa a olhar para a parte de cima da tabela. Está a 5 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Nós podemos e devemos brigar por alguma coisa. Eu tenho falado para isso constantemente para eles. Não saímos ainda da confusão, mas estamos próximos, né? Então faltam 33 pontos, estamos ali próximo de sair, mas eu quero buscar alguma coisa para cima, está no meu DNA. E o esquema de segurança para a partida entre Grêmio e Flamengo pela Libertadores foi divulgado hoje. Você vai ver todos os detalhes na reportagem do Thiago Carvalho. Para que nada saia do controle, os órgãos responsáveis pela partida se encontraram hoje na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes operacionais. As autoridades levantaram bandeira vermelha, o que significa alerta máximo para o confronto da semifinal da Libertadores. Todos os dispositivos de segurança estão sendo colocados, todos os ajustes necessários entre os órgãos estão sendo implementados e a expectativa é bastante positiva. O pedido das autoridades é para que o torcedor que vier ao jogo priorize o transporte público, principalmente o metrô e o trem. As ruas no entorno do Maracanã serão fechadas às 18 horas e um efetivo de 150 homens fiscalizará os acessos ao estádio. As principais vias que vão ser interditadas nesse horário são o viaduto Aduvaldo Cosi, a Avenida Maracanã, naquele trecho, em ambos os sentidos, e a Avenida Radial Oeste, no sentido centro. O efetivo da Polícia Militar também vai ser reforçado.
Se em partidas anteriores da Libertadores, cerca de 450 homens foram disponibilizados, agora o número será de 800. Todo esse efetivo vai estar destacado para o entorno do estádio, para que a gente possa cobrir todos os pontos do perímetro de segurança, das barreiras, para que somente o torcedor de posse de ingresso válido possa acessar o perímetro e poder circular no entorno do estádio e entrar com tranquilidade. Flamengo e Grêmio entram em campo quarta-feira às 9h30 da noite. Os ingressos, mais de 60 mil, estão esgotados e o espetáculo garantido. Espetáculo sem violência, né, gente? Olha só, árvores começam a dar flores 50 anos depois de serem plantadas por Burle Marx. Isso tudo no aterro do Flamengo. A gente volta já para mostrar toda essa beleza. O que a gente vai mostrar agora é um fenômeno raro, mas os cariocas vão poder ver tudo de pertinho. As palmeiras trazidas da Ásia pelo paisagista Roberto Burle Marx floresceram no aterro do Flamengo 50 anos depois. Um espetáculo que encanta quem passa pelo aterro do Flamengo na zona sul do Rio de Janeiro. As pessoas estão muito acostumadas estão achando que isso aqui é o mais do mesmo, né? Mas não é. Se a gente observar com os olhos do coração, com os olhos da alma, a gente vai ver que cada dia tem uma diferença nisso aqui. E com um cenário assim, fica ainda mais bonito. Já tirou muita foto? Já tirei bastante. Um espetáculo da natureza. Originária da Índia e do Sri Lanka, essa espécie de palmeira foi trazida para o Brasil pelo paisagista Roberto Burle Marx. Elas duram de 40 a 70 anos e só florescem uma vez na vida. Ficam assim durante cerca de um ano. Depois dão frutos e morrem. Elias é jardineiro do sítio Burle Marx, onde elas foram plantadas inicialmente. Ele falava bastante nela, né? Que ele ainda dizia assim, essa palmeira aí vocês vão ver, ela dá flor, e é uma coisa mais linda, dá 2 metros de flor. Eu ficava aquilo olhando, eu nunca vi palmeira com flor, eu ficava assim meio encantado, né? É uma planta que exige paciência desde o início. Só para brotar são 6 meses de espera. Esta aqui é uma árvore jovem. E até chegar a vez dela, ainda tem um longo caminho pela frente. A beleza vai além da copa florida. As folhas enormes vão brotando umas sobre as outras. E as mais velhas, ao cair, deixam suas bases escondendo o tronco num desenho entrelaçado. Ao final da vida, as flores tomam lugar das folhas. Os frutos são pequenos coquinhos. Já ouvi estimativas entre 10 mil e 100 mil frutos, uma por árvore. Uma inflorescência bem grande. A Fundação Parques e Jardins pretende recolher as sementes e plantá-las de novo. Nós temos 20 palmeiras lá no horto, sendo preparadas, já estão com 1,5 m, justamente para substituir essas daqui. E as sementes daqui, aí sim, nós vamos preparar para embelezar outros cantos da nossa cidade. Uma esperança de que o espetáculo continue para as futuras gerações. Uma pena ter que esperar tanto tempo, né? Mas é com essa bela imagem que a gente termina o Jornal do Rio. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.